Vamos falar, quando a gente fala de planejamento tributário, né, o planejamento de impostos, a gente, para as pessoas classe média abaixo, trabalhadores, a gente imagina, eu não preciso disso. É para rico que está cheio de coisa. É realmente só para pessoas que têm muitos bens que precisa fazer um planejamento, ou qualquer pessoa? Daí é a minha pergunta, nem a pergunta da Bia. Ou é qualquer pessoa? O que é o planejamento, na verdade? Na verdade, Paulo, isso que você disse é o que todo mundo pensa mesmo, mas na prática, quem é mais beneficiado com o planejamento são, às vezes, as pessoas que ganham menos, tá? Eu tenho vários exemplos semanais, mas eu tive essa semana um planejamento que foi incrível, que não era para ser um planejamento, porque existe uma diferença entre você me contratar para eu fazer o seu imposto e você olhar para mim e falar, Carol, tem algo que possa ser feito para que eu possa economizar? Então, aí, nesse caso, eu vou ter que olhar quais são todas as possibilidades. E eu posso converter a estrutura para uma empresa, modificar o tipo de empresa que a pessoa está trabalhando, mas enfim, o que aconteceu com esse cliente essa semana? Era um casal, o marido é americano, a mulher é brasileira, vivem aqui há muitos anos e não entendiam de planejamento. Então, o marido naquela condição que a gente sabe que as coisas são bem constantes, né? Com um trabalho fixo, ganhando seu X fixo por ano, e ela também com um trabalho fixo, ganhando seu X fixo por ano. E eles estão tentando comprar uma casa já tem 5 anos. E eles não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque para comprar uma casa, você tem que declarar uma receita alta. E da forma com que o marido estava trabalhando como autônomo, isso daria para eles pagarem de imposto pelo menos $23 mil, para eles terem uma declaração com 80 mil para comprar uma casa que hoje, vocês sabem como estão os valores, que não compra quase nada. Então, aí que eu analisei o imposto, eu comecei a fazer perguntas. Eu falei, mas por que ele trabalha dessa forma? Mas olha, acho que talvez ele nem sabe. E no final, ele realmente não sabia. Então, eu fiz, assim, uma questão de 1 hora, todo mundo acha que demora, um planejamento com eles, apresentei para eles o resultado de 20 e poucos mil dólares que eles teriam que pagar, qual a estruturação que eles tinham, nós reduzimos o imposto, Paulo, para $4.500. Uau! Aí todo mundo fala, mas o que tem de errado aí? É muito bom para ser verdade. Não tem nada errado. O cara, para aqueles que entendem um pouquinho de tributação aqui, ele era autônomo, tinha um Schedule C, o qual ele tem uma tributação muito mais alta que através de qualquer outra empresa, e a gente fez uma conversão, criou uma nova estrutura para ele, o qual essa receita dele veio da empresa dele para ele. Então, dessa forma, a gente reduziu 18% de imposto na alíquota deles. E eles acabaram, olha, conseguiram fazer uma boa declaração, precisar uma boa declaração para o próximo ano, mas ao invés de pagar 23, eles pagaram 4 mil ou 4.100 dólares, que eu não lembro exatamente o valor. Então, isso é uma família de classe média, tá? Que estava pagando por muitos anos impostos a mais do que deveria pagar. É aquela história. Por que o meu amigo falou que ganhou 100 mil e pagou 10 mil e eu ganhei 100 mil e estou pagando 30? Porque você não fez. Talvez seu amigo tenha um contador que faz preparação de imposto e tax planning. Porque uma coisa é o tax planning, outra coisa é a preparação de imposto em si. O contador não tem a obrigação de sugerir opções se isso não for um serviço à parte. Então é bom. Então é bem importante. Então, mesmo, por exemplo, eu já tenho uma empresa estruturada e agora eu ouço isso de você, e eu nunca perguntei para o meu contador, se eu estou dando um exemplo, né? Se a estrutura que eu fiz a minha empresa é a melhor estrutura, o contador não vai nem pensar, porque ele não está ali analisando todo, muito trabalho que vocês têm, muita coisa. Você acha que está certo, porque você não para ver a estrutura. Você está para ver você para só para fazer o serviço que foi contratado. Como o volume é muito grande, a maioria dos contadores aqui nos Estados Unidos, eles recebem, eu recebo o seu documento com a estrutura que você já tem, faço o seu imposto e falo o resultado é tal. Só que eu, como sou uma contadora que gosta de fazer contabilidade consultiva, toda vez que eu pego um imposto, eu falo, por quê? Aí a pessoa, não sei, porque foi sempre assim, foi assim que foi criado. Então é aí onde a gente começa a extrair vários problemas e vir com as soluções de que você pode economizar, Paulo, e são valores assim absurdos, sabe? Posso ficar aqui 1 hora contando só de casos dessa semana que a gente agora está colocando na cabeça das pessoas o quanto é importante planejar. Porque todo mundo fala, mas por que eu vou fazer um tax planning se eu só ganho X por ano? Quanto você está pagando? Vou te dar um exemplo bem rápido de uma família que eu falei antes de a gente entrar na live, que eu fiz uma consultoria com uma senhora de 72 anos. Então, essa senhora é aposentada, o marido também. Eles recebem a aposentadoria através de um tipo de retirement account que tem aqui nos Estados Unidos, que se chama RA.
Aí eu falei, por que vocês estão pagando 30 mil dólares de imposto todo ano? Aí a senhora falou assim, não estou pagando 30, eu estou pagando 2. Eu falei, mas a senhora viu quanto foi retido na fonte? Então, as pessoas recebem um documento fiscal e não analisam. Ela estava pagando 27 mil dólares direto na fonte e toda hora que ela ia preparar, todo ano que ela vinha preparar o imposto, ela estava pagando 2, 3 mil dólares a mais. Sendo que existe uma possibilidade de converter este plano de aposentadoria, principalmente na idade deles, gente, e eles podem receber esse dinheiro tax-free para o resto da vida. Então, existem soluções, mas elas têm que ser exploradas por pessoas capacitadas que também conhecem o que pode ser feito para que seja um planejamento legal dentro de todas as regras que a Receita dita para nós. E eu sempre gosto de indicar os links, né? Então tá aqui o link da Receita, o link do Estado que diz isso. Aí as pessoas falam, meu Deus, tanto tempo... Não é você só falando, você fala e fala, olha, tudo que eu tô te falando está aqui, ó, você pode ver você mesmo. É mais ou menos isso que você faz. Porque as pessoas têm uma dificuldade de acreditar. Imagina você pagando impostos há 10 anos. Cara, eu pago 15 mil dólares de imposto todo ano. Aí eu chego para você, Paulo, você vai pagar 2. Peraí, você fez alguma coisa errada. Não é nada errado. Tá aqui a lei tal, o processo tal, de acordo com o parágrafo tal, e dentro da sua declaração está tudo adequado. Então, esta confiança o cliente precisa sentir, mas ele só sente quando você mostra para ele de onde veio essa estrutura. Que foi, às vezes, uma mudança de uma pecinha no quebra-cabeça, você muda o resultado completamente do quanto a pessoa tem que pagar de imposto durante um ano.